Olá! Boa tarde a todos e todas. É um enorme prazer, uma honra estar aqui com vocês nas nossas lives de quarta-feira sobre processo tributário, né? Que é uma questão que a gente sempre tenta trazer aqui para vocês, controvérsias, a importância, né? Porque a gente tem o processo civil, tem o direito tributário e tem o casamento deles, que é a nossa live aqui às quartas-feiras, que é discutir essa interseção, nessa especialidade que é o processo tributário. Então, é sempre um prazer, é uma honra estar com vocês e acho que a gente, né, já criou até uma cultura aqui que vai ser difícil quando acabar, né, que a gente vai sofrer de uma crise de abstinência aqui, né, de ter esse espaço para o debate do processo tributário. Então, estamos aqui, né, eu, o professor Ernesto, o Felipe e o João, para debater temas polêmicos do processo administrativo, né? Então, a gente vai abordar aqui, fiquem aqui conosco, a gente vai abordar a importância das autuações, o plano de ação da Receita Federal, onde tudo começa, né, que é nas autuações. Depois a gente vai falar um pouquinho de duração razoável do processo, como aplicar na prática, quais são os debates, as discussões, as novas teses. Vamos falar sobre a aplicação do CPC e o direito administrativo fiscal, a sua interseção, a sua aplicação subsidiária, e vamos falar do polêmico voto de qualidade, né, que ganhou aí tanta discussão, tanto debate, desde lá do mensalão, que foi o precursor, né, dessa nova forma de ver, né, o voto de qualidade, que é tão importante, é tão discutido, é tão debatido, né? E hoje, então, a gente vai abordar todos esses assuntos relativos ao processo administrativo tributário. Então, para iniciar com chave de ouro aqui os nossos debates, dar uma visão, né, da importância e como a Receita Federal tem aumentado, né, o seu escopo, o professor e querido advogado Ernesto, brilhante aqui, é o fundador aqui do nosso grupo, né, o nosso guru aqui da tutoria jurídica, vai fazer esse apanhado aí, falar desse relatório que é tão importante, né, anual, que traz o que aconteceu, né, em 2019 e o que está por vir, né? Nada melhor do que a gente saber de onde vem o ataque, não é verdade, Ernesto? Com certeza, Bianca. Obrigado pela apresentação. Mais uma vez aqui entre amigos, e amigos não só debatendo aqui na Expondo, mas também amigos assistindo, né? Eu acho isso sensacional. Então, o tema que me coube hoje, para mim foi muito interessante, porque é algo que eu não discuto tanto, né? A gente tem esse viés litigante, né? Esse viés de briga, defender o contribuinte, está ali, e normalmente a gente está sempre discutindo aí o viés que a gente já tem o litígio, né? Seja no administrativo, ou seja no judicial, a gente está discutindo aí desde o processo administrativo, a gente vai falando que, olha, vai ser a impugnação, manifestação de conformidade, o julgamento do CARF, então, importantíssimo, e depois vai para o judicial. Mas, por que eu peguei esse tema? Da live da semana passada, eu conversando com o Luiz Henrique Barros de Arruda, a gente começou a discutir um pouco esse relatório de fiscalização que a Receita Federal, já há algum tempo, todo ano lança. Ela lança com dois motivos, dois enfoques, né? Um enfoque, até que a gente discutiu na semana passada, é o quê? É o plano de metas para o próximo ano. O que ela vai fazer no próximo ano? O que ela vai focar? Quem ela vai focar para fiscalizar? Quem ela vai focar como atividade para isso? Quais são as áreas? Os tipos de operações? Mas tem um papel muito importante, tão quanto, até mais, ela também apresenta os números do ano que passou. E é interessantíssimo, porque muitas vezes a nossa maior preocupação é entender, cara, mas qual é o novo julgado, qual vai ser o novo precedente? Acho que essa sede aqui nossa é para discutir precedente, e a gente não entra no começo de tudo, como a Bianca muito bem falou, né? Onde está o começo de tudo, né? E aí a gente excluindo questões das teses, mas via de regra, os outros debates todos, eles estão surgindo lá com a fiscalização, lá numa autuação. E acho que esse é o ponto que eu vou querer passar para vocês um pouquinho, esse começo de tudo, né? Onde é a sementinha dessa árvore enorme que cresce, que vai virar esses contenciosos tributários, seja administrativo, seja judicial. E eu vou falar um pouco sobre isso. E por que eu achei interessante esse tema? Quando eu analisei esse relatório da Receita, eu comecei a ver os números de 2019 e ela faz um comparativo de 2013 até 2019.
E é interessantíssimo que ela traz questões importantes, né? O quanto de autuações foram feitas, o quanto de valor que foi cobrado essas autuações, qual é o andamento desses processos. E aí algumas coisas me chamaram a atenção. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Eu vou compartilhar na minha tela esse primeiro gráfico. Isso. Vocês estão vendo aqui, tem um gráfico, né, que é o valor total e quantidade. O valor total é o quê? O valor total das autuações. Esse gráfico aqui está em milhões, tá? Então, quando a gente vê aqui 133.060 no ano de 2013, né, isso quer dizer o quê? Que foi autuado 133 bilhões em 2013. Quando a gente olha esse gráfico, a gente vê que não mudou muito. De 2013 para cá, o valor foi quase o mesmo. Em 2019 foi autuado 132 bilhões. Então, teve uma alteração, diminuiu um pouco, subiu, mas fica uma curva aí entre 110 e 150 bilhões, mas não tem uma grande oscilação nesse período aí que a gente tem de 7 anos, tá? Mas interessante notar que 2017 caiu para 2018, que caiu para 2019, tá? Então, a gente hoje tem, o ano de 2019 fechado, né, tem um valor de 102 bilhões de autuações. E embaixo eu trago aqui a linha da quantidade, são o número de autuações. E aí, quais são as autuações essas? São aqueles casos onde teve aquela diligência externa, né? O fiscal foi ao contribuinte, né? Foi verificar e foi fiscalizar esse contribuinte e gerou essa autuação. Não entre aí aqui aquelas cobranças automáticas que o próprio contribuinte faz sua autodeclaração, ele mesmo declara que está devendo. Isso não entra aqui, não compõe a base. O que acontece? Se a gente for ver o número de autuações, em 2013 a gente tinha 39 mil. Em 2019 a gente está com 60 mil. Cara, é um crescimento muito grande. E a gente acompanhando o gráfico, ele vinha numa estabilidade por volta de 35 mil e tal, e de repente deu um pulo de 2018 para 2019, de 22 mil para 60 mil. O que isso apontou para mim? O que está dizendo aqui? A gente tem uma fiscalização em valores que está mais ou menos estável, inclusive nos últimos anos regredindo, mas o número de lançamentos, o número de autos de infração subiu exponencialmente. Tem um aumento muito grande. E nesse momento que eu falei, cara, a gente precisa entender um pouco mais isso. Isso é algo que, cara, que o advogado que está aqui nesse combate, ele tem que passar a olhar para isso. Justamente por quê? Porque que inicia tudo. Se a gente está falando do lançamento, é que está iniciando tudo. Essa autuação é o que vai gerar o processo administrativo como um todo, que depois, eventualmente, vai para o judiciário, vai ser execução fiscal. Então, esse ponto é muito importante de entender. E nessa análise que eu fui fazendo, eu fui identificando algumas coisas. No gráfico de baixo, a gente identifica o quê? O valor médio da autuação, ele caiu. Caiu lá de quase 6 milhões para 2 milhões. Então, assim, caiu para quase um terço o valor médio. Então, o que acontece? Está tendo mais autuação com valores menores. O que isso é relevante para a gente? Tá? No meu ponto de vista, eu acho que isso demonstra que em 7 anos, a gente, para mim, não teve uma evolução em termos de efetividade nessa fiscalização, tá? De aumentar essa qualidade da fiscalização. E mais, a gente está caminhando para um momento onde estão tendo mais autos de infração. Isso quer dizer o quê? Isso é mais contencioso administrativo. São mais discussões. Isso é o CARF recebendo mais defesas sobre isso. Tá? E são mais processos que talvez vão seguindo para o judiciário. Isso muito provavelmente, num futuro não muito próximo, mas, sei lá, daqui a 5, 6 anos, vão ter mais execuções fiscais, vão ter mais discussões sobre isso. O judiciário com mais questões tributárias ainda. E com uma arrecadação que se manteve igual, a arrecadação não está aqui, mas a arrecadação ela vem mais ou menos estável nos últimos anos também, por volta de 1,5 trilhão, e a autuação também igual, o montante autuado igual. Então, o que parece estar acontecendo? A gente está caminhando para o lado errado. E aí, eu não estou aqui para criticar a Receita, não. Eu acho que é o seguinte, eu acho que eu estou aqui para a gente fazer uma análise em conjunto, porque esse cenário não é bom para ninguém. Não é bom para a gente que atua no dia a dia, por quê? Provavelmente vamos ter tribunais ainda assoberbados de trabalho para julgar. Isso leva a julgamentos, muitas vezes, que não são tão precisos. Né? Eu tenho um artigo recente que o Fábio Fraga, meu irmão, meu sócio, publicou no Jota, falando do volume de casos.
ele chama até de furacão do julgamento supremo, porque está soberbado, julgando milhões de coisas ali, e a gente vê que muitos julgamentos não são tão bem julgados. Mas, igualmente, tem no CARF também, é um volume enorme de casos para julgar. Isso aumenta muito, mas isso também é ruim para a própria Receita. A Receita está tendo mais trabalho para conseguir, em termos de autuação, mesmo o menor valor. Então, a gente tem um problema aqui, tá? O que eu vejo existe um problema que a gente precisa discutir esse assunto, tá? E aí, mais uma vez, eu faço aqui, cara, um grande elogio à Receita, que traz para a gente esses dados, né? Esse informativo que ela faz, esse relatório que ela põe com a evolução do que houve no ano passado e também com as metas, né? Mas, no caso, foi mais esse gráfico, essas análises que ela foi feita no ano passado. Acho que é muito importante para a gente entender isso. Entender que o começo de tudo está errado. É muito mais difícil consertar o que começa errado do que você tentar depois seguir com algo que já começou certo, né? Tem aí um grande filósofo, né, que é muito debatido, que já sempre falou, né? Pau que nasce torto não cresce direito. O pai do Washington, entendeu? A brincadeira aqui é válida, mas o negócio é o seguinte, é verdade isso. Cara, começou errado, vai ser difícil ajustar. Se lá nas fiscalizações, nas autuações, a gente tem fiscais assoberbados, que, cara, estão hoje atuando mais, cada vez mais, não atuando da melhor maneira, não dando um indicativo para o contribuinte que fazer da maneira mais correta, a gente tem um problema. E aí, eu complemento com o seguinte, não é só o número de processos que está aumentando, mas eu acho que toda a maneira como a fiscalização tem sido feita tem que ser repensada. O que existe hoje, num cenário, é um foco da Receita nos grandes contribuintes. Ok, entendo, respeito. É mais fácil eu fiscalizar um contribuinte que tem, sei lá, uma receita 100 vezes maior do que 100 contribuintes menores. Tudo bem. Eu entendo esse foco. Mas, na maior parte das vezes, esses grandes contribuintes não são os que vão sonegar mais. Esses grandes contribuintes, a verdade é o seguinte, eles são extremamente auditados, são empresas que têm um acompanhamento muito grande de advogados tributaristas, um controle contábil muito grande, de fato também cometem, e muitas vezes até grandes, cometem erros fiscais, e cometem também, muitas vezes deixam de pagar também, ocorre também de sonegar, mas essas empresas, elas têm que ser fiscalizadas especialmente? Tem. Mas eu acho que a Receita não está focando mesmo em atingir aonde está a sonegação. E onde está a sonegação também não era um pequeno contribuinte, não. Eu acho que tem um meio do caminho ali, aonde não se foca tanto nisso. E mais, se vai se fazendo um retrabalho, olha, vamos continuar fiscalizando, e o principal, com qual foco que a Receita fiscaliza? Aumentar o valor total de autuações. Esse eu acho um grande problema. O foco da Receita, na minha opinião, não deve ser aumentar o valor de autuações, mas coagir a sonegação. Aí você diz, não, mas se ela aumenta muito, se ela autua uns valores muito grandes, ela está corrigindo a sonegação. Não sei. Não necessariamente. Acho, inclusive, que não é o padrão, inclusive. Eu acho que ela tem outros meios que ela deve utilizar para corrigir a sonegação. Que meios são esses? Tá? Eu acho que aí é algo importante, já trazendo um pouco a minha visão de como esse processo pode melhorar. Ela precisa ser um pouco mais clara nos entendimentos dela. Um ponto muito interessante, eu conversava com o Luiz Henrique também sobre isso, a questão do ágio. A Receita teve vários autos de infração diferenciados com ágio, com fundamentos diferentes, focando uma operação de um jeito ou de outra, e aí autuações totalmente díspares. Ela não deu um norte. E o que quer dizer isso? O próprio contribuinte também fica perdido. E aí o ágio, a gente está falando ainda num caso, tipo, já aconteceu as operações, vamos fiscalizar. Mas no momento que ela também não indica qual é o caminho, o próprio contribuinte não sabe nem como se defender. E aí vem brigas e mais brigas, que também sem muita solução. Mas tem outros casos, assim, durante essa semana aqui, cara, por 3 vezes eu fui abordado por clientes que receberam consultorias, e eu respeito muitas consultorias, acho que é super válido, mas receberam umas consultorias um pouco mais arrojadas, recomendando eles a fazer o quê? Olha, tem essa discussão aqui, previdenciário, aquela ali e tal. Não, vamos aproveitar direto. Pode aproveitar já, porque a gente acha que tem uma base legal, tal. E aí o cliente me liga, não, mas e aí, o que você acha? Eu falei, olha, tem um caso que é super válido aqui, mas tinham 2 casos
questões que o Supremo vai julgar agora. Tá? Vai entrar em pauta do julgamento. Então, o Supremo está julgando. Você dizer que isso é uma questão pacífica para você aproveitar, que não tem risco, é algo muito delicado. Qual é o problema? Eu me peguei perante esse meu cliente e falei assim, cara, o que eu vou dizer para ele? Se a própria Receita não coloca que isso é um caso que ela entende que tem que ser autuado, ela deixa isso em aberto. Então, de um lado, tem a própria Fazenda discutindo isso, cara, até os últimos termos lá no Supremo, brigando ferrenhamente, cara, ali, brigando e tal, mas a Receita, de repente, não dá uma indicação, olha, cara, isso aqui, de fato, eu vou autuar. E aí, o que esse meu cliente vê? Cara, olha só, você não está entendendo. O meu concorrente do lado foi quem me indicou, inclusive, essa consultoria, porque ele já fez isso, já não está pagando, está compensando nos últimos 5 anos. Eu falei, mas não é possível que ele está fazendo isso, cara. Tem um risco enorme, o Supremo vai julgar isso. Se amanhã julga o contrário, cara, acha que isso é um todo enorme. Eu falei, cara, mas não tem nenhuma indicação contra. O que eu quero dizer com isso? Evidentemente que cabe ao advogado analisar o que está na lei, dizer se cabe ou não, o que for, tal. Mas a Receita também, ela perde muito por não dar um posicionamento indicativo de qual caminho que ela vai seguir em diversos casos. Eu acho que esse é um ponto que tem que ser melhorado, né? Eu acho que isso é muito importante. Aí tem uma frase do Henrique, ele fala o seguinte, olha, ninguém deve ser fiscal pelo prazer mórbido de autuar. Então, o fiscal não deve ser aquele cara, não. Eu vou ser fiscal porque, cara, toda vez que eu autuo lá, eu saio feliz que eu autuei. O foco não é esse. O foco da Receita deve ser o quê? Cara, propiciar, cara, o livre comércio, propiciar a iniciativa privada, a livre concorrência. E como é que ele faz isso? Ele faz demonstrando claramente que, cara, eu vou focar em quem não está pagando correto. Mas eu não estou aqui para ficar em tudo quanto é cliente que tudo quanto é contribuinte que eu for fiscalizar, arranjar algum jeito de autuar alguma coisa que eu preciso bater meta e cobrar algo a mais. Essa questão das metas da Receita ficarem focadas no valor das autuações não faz nenhum sentido. Isso parece teve aqui no Rio de Janeiro um abono que foi dado para os policiais que tinham mais combate e tal, que até foi chamado, não, o bônus da bala, o abono da bala, tal. Só veio e falou, cara, não adianta nada você fazer isso, você está aumentando a criminalidade em vez de diminuir. Aqui é a mesma coisa, a Receita Federal, o foco do fiscal for, eu vou no contribuinte, eu tenho que voltar com uma autuação. Eu preciso autuar alguma coisa. Cara, quanto mais eu autuar, melhor. Isso é péssimo, por quê? Isso leva a um cenário que você cada vez tem mais autuações que vai levar só discussão e que não vão se resolver. Nesse sentido, esse último gráfico que eu estava aqui, ele mostra os percentuais dos autos de infração lavados pela Receita pagos, tá, ou parcelados, e dos que foram julgados improcedentes. Veja que as colunas mais escuras são as colunas do valor que foi pago ou parcelado. E aí, veja, de 2013 para cá, cara, eu fui somar a quantidade de parcelamentos especiais, refis da Copa, PAEX, PAEX, cara, tinham mais de 12. Então, você teve mais de 12 de parcelamentos especiais, então teve muito parcelamento, com muito benefício. Mas você vê o seguinte, que em todos os casos aqui, tirando 2018, que ainda é muito recente, tem mais processos que foram julgados improcedentes do que o que foi pago. Então, assim, 13% das autuações de 2013 foram julgados improcedentes. E isso que, cara, os casos não foram nem julgados todos. Em 2014, é 21%. Um quinto foi julgado. 2015, a mesma coisa. 2016 está em 15%. Mas por quê? Ainda falta julgar. Então, assim, o grau de autuações que são julgados improcedentes já no CARF, nem na justiça, já no CARF, é muito grande. Então, eu acho que isso tem que ser ajustado. Nessa linha, eu queria dividir com vocês um pouco essa minha preocupação. Eu acho que a gente tem que discutir muito essa questão ligada à fiscalização em si. Eu acho que esse é um ponto que muitas vezes os advogados deixam um pouco de lado, né? Eles focam muito mais nas discussões específicas, mas discutir esse processo, discutir aonde nasce, discutir o nascedouro ali, né? As raízes da questão tributária, eu acho que é importantíssimo para quê? Reduzir o número de julgados. Tá? Aumentar a efetividade da Receita Federal, então em autuar de fato o que deve de fato ser cobrado mesmo. Tá? E, inclusive, isso faz com que você diminua a sonegação. E aí tem um grande ponto. Em 2018, 2 órgãos muito importantes do Brasil fizeram uma pesquisa. O primeiro órgão foi a Polícia Federal. E ela, na pesquisa que ela falou, ela levantou que o total de valor envolvido em corrupção, tá, que foi identificada em 2018, o prejuízo teria dado em 2018, seria algo em torno de 80 bilhões com corrupção.
Nesse mesmo ano, a Associação dos Procuradores da Defesa Nacional fez um levantamento, o Sonegômetro, fez uma análise de quanto é que tem de sonegação naquele ano. Dava mais de 300 bilhões. Tá? Então, veja, a gente está falando aqui de 4 vezes mais. É muita coisa. Então, eu acho que tem que começar a focar mais em reduzir essa sonegação, que não é boa para ninguém, não é bom para os advogados que estão aqui, porque o cara que sonega também, ele não quer saber de advogado tributarista, não é esse o caso, entendeu? Ele tem uma solução, ele tem uma mágica lá que não tem como a gente resolver. E a gente sabe que um dia vai dar problema. Ele tem isso lá e a própria Receita também, que hoje está com os quadros reduzidos, poucos fiscais para atuar, desde 2014 que não tem novo concurso, e gera um problema, por quê? Isso vai acabar aumentando os problemas do processo administrativo tributário. Agradecer a todos aí, eu queria passar a palavra para o meu amigo Felipe e aberto para o debate mais para frente. Parabéns, Ernesto, como sempre, brilhante. Vocês me escutam bem? Que eu caí e voltei agora, eu não sei se a minha conexão tá 100%. Bom, vou deduzir que estamos escutando, ok? Bom, uma felicidade imensa estar aqui de novo com os meus queridos amigos, João Gasparino, professora Bianca Xavier e professor Ernesto, que brilhantemente me antecedeu, né, nos trouxe dados fundamentais para que tenhamos compreensão do atual cenário das fiscalizações e da arrecadação no âmbito da Receita Federal do Brasil. Queria cumprimentar todos os amigos e amigas que nos assistem. Uma das felicidades de estar aqui é estar com esses palestrantes brilhantes, e a outra é ver tantos amigos e amigas aqui que todas as quartas-feiras acompanham os debates do PJ Treitoria. Só vou, inclusive, adicionar uma coisa, Bianca. Eu acho que mesmo depois da pandemia, que queira Deus se encerre logo, temos que manter essa tradição, né, das quartas-feiras processuais, acho que quinzenais, né, quinzenalmente nos reunimos, porque eu aprendo muito, é muito legal estar aqui, é muito bacana, então temos que manter. Bom, o meu tema, né, de hoje, que rapidamente eu abordarei, é sobre os efeitos do Código de Processo Civil de 2015 no processo administrativo fiscal. Sabemos que o Decreto 70235 é de 1972, né? E a 9784 é um pouco mais jovem, mas não tão jovem assim. De modo que, por óbvio, a modernização do sistema processual brasileiro, perpassada pelo Código de Processo Civil de 2015, ou trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, ela intencionalmente deve atingir todos os procedimentos, tanto na via administrativa, como, por óbvio, na via judicial. Mesmo que sendo a sua aplicação subsidiária e supletiva, na forma como prevê o próprio Código de Processo Civil de 2015, seu artigo 15. Então, vejam que, por óbvio, que a modernização dos procedimentos, né, da procedimentalização, do direito processual, de um modo geral, tanto judicial quanto administrativo, necessariamente precisa receber de braços abertos, né? Precisa receber de braços abertos, precisa ser recebida, essas inovações precisam ser recebidas de braços abertos, tendo em vista a necessária modernização dos procedimentos, né? Então, na largada, no início, toda vez que eu começo uma exposição e falo na largada, o Gustavo da Gama, que nos assiste, ele me manda um WhatsApp, ele fica guardando o meu na largada, então eu trouxe aqui o na largada de propósito, né, para que ele possa me mandar o WhatsApp dele. Vícios de linguagem que só os amigos nos chamam a atenção. Mas o Código de Processo Civil de 2015, como todos nós sabemos, né, ele veio a reiterar a necessidade de observância de princípios caros ao Estado Democrático de Direito, dentre eles ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal. Vejam que o Código de Processo Civil de 2015, ele não só traz, essa foi uma das principais características dele, né, uma aproximação entre a civil law e a common law, mas o Código de Processo Civil, ele reafirma a necessidade de observância
desses princípios caros ao Estado Democrático de Direito. Ele reafirma a observância quase que irrestrita à observância desses princípios, na medida em que prevê, inclusive, a possibilidade de produção de provas ao longo do curso processual, como um exemplo a ser dado, né? Também indica o necessário caminho a ser trilhado de soluções consensuais, né, para se evitar o litígio ou a propagação do litígio ao longo do tempo, já que estamos todos absolutamente exaustos de longos litígios de 10, 20, 30 anos, como o nosso direito processual marcadamente se tornou, né, ou nos trouxe. Então, desse modo, já no artigo 1º do Código de Processo Civil de 2015, nós temos, abro aspas, né, a disposição no sentido de que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Então, vejam, já temos aqui a indubitável aplicação subsidiária e supletiva do Código de Processo Civil de 2015 ao processo administrativo, não há a menor dúvida disso, portanto, ao processo administrativo tributário, né, ou fiscal, como prefiram. Temos aqui a salvaguarda dos princípios caros ao Estado Democrático de Direito, quais sejam ampla defesa contraditória e devido processo legal. Nesse sentido, né, temos no processo administrativo tributário uma questão que tirou o sono de todos nós que advogamos, que patrocinamos processos administrativos tributários. Tínhamos um entendimento quase que tranquilo do CARF no sentido da possibilidade de produção de prova, mesmo após a apresentação da impugnação, né, momento em que o decreto 70.235 de 72, no seu artigo 16, parágrafo 4º, dispõe que é o momento para a produção probatória, né, de modo a precluir o direito do litigante, do contribuinte, em caso de não fazê-lo. E vejam que, desde sempre, né, houve críticas da doutrina no sentido de que, se o processo administrativo fiscal ele visa, sobretudo, a verdade material, isso difere do processo judicial, cuja verdade formal sempre pautou o procedimento. No processo, no PAF, a verdade material é que deveria nortear, não faria sentido, no âmbito do controle de legalidade exercido por todo o processo administrativo tendente a verificar se o lançamento foi correto ou não, se cercear ou limitar a produção probatória do contribuinte. Né? De novo, é aquela típica questão que não favorece a ninguém, nem a fisco, nem a contribuinte, visto que não é de interesse público se impor a arrecadação tributária a qualquer custo. De modo que já havia críticas, lembrando que o decreto 70.235 de 72, em que pese vigente até hoje, ele foi publicado na vigência do regime autoritário, né? Estamos aí na vigência da Constituição de 69, da Emenda 1 de 69, lá em 72, e, portanto, é preciso, tendo em vista o pluralismo metodológico imposto pelo atual quadrante, ou atual patamar do direito, né, ou da melhor hermenêutica, em que a letra da lei não é suficiente para melhor interpretação, por óbvio que não se poderia se interpretar literalmente o parágrafo 4º do artigo 16. E a Lei 9784, que é de 99, é um pouquinho mais jovem, como eu disse, mas não tão jovem assim, né? Já tem aí seus 21 anos, né? 21 anos, correto? Acredito que sim. No seu artigo 38, traz, e por isso o CARF tinha um entendimento tranquilo da possibilidade de produção probatória após a impugnação, a previsão de que o interessado, ou seja, aplicando-se também, da mesma forma, subsidiariamente ao PAF, a Lei 9784, a Lei Geral do Processo Administrativo, que o interessado pode, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, enfim, aduzir o que entender necessário. E por conta da observância do artigo 38, o CARF entendia ser possível
a juntada de provas posteriormente à apresentação da impugnação. Não sei se é um dado comprovável, mas eu tive a impressão como advogado, agora não como acadêmico, falando, que após a Operação Zelotes, houve uma guinada de entendimento. Se alguém tiver feito a pesquisa, por favor, critique aqui, tragam os dados, se isso foi antes da Zelotes, mas houve uma sensível percepção da minha parte, no sentido de que o CARF passou a negar a possibilidade de produção de provas após a impugnação. Sentimento esse que foi se alterando ao passar do tempo, na medida em que algumas turmas passaram a adotar a possibilidade, sim, de novo, de juntada após a impugnação. De modo que até 2019, pelas minhas pesquisas, e há também trabalhos publicados nesse sentido, a primeira turma e a terceira turma, se não me falha a memória, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, já haviam adotado o entendimento acerca da possibilidade de juntada de documentos e provas posteriormente à impugnação, consolidando o entendimento de anteriormente. E, salvo engano, a terceira turma mantinha-se no sentido da observância literal do Decreto 70.235 de 72. Eu não encontrei acórdãos da Câmara Superior de 2020 nesse sentido, mas encontrei diversas decisões turmárias admitindo a complementação de provas na instância recursal, desde que realizadas até o julgamento do recurso voluntário e algumas decisões até a interposição do recurso voluntário, na medida em que a necessidade de se apresentar provas não anexadas à impugnação se daria em razão da decisão de primeira instância. Então, eu cito, por exemplo, de 17 de março, a decisão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara do CARF, do processo 10.166.901.861/2033, em que se adotou exatamente esse entendimento, a possibilidade de juntada até o momento da interposição do recurso voluntário, até o momento do recurso voluntário. Ponto. Ok? E isso guarda total sentido, não limitar até o momento da interposição do recurso voluntário, mas eu entendo que tem que ser até o julgamento do recurso voluntário, na medida em que o próprio Código de Processo Civil 2015, no seu artigo 435, ele dispõe exatamente dessa forma, nesse sentido, da possibilidade de se juntar provas no curso processual, principalmente para contrapor eventuais argumentos trazidos pela outra parte. E o parágrafo único do artigo 435, que não tem similar no CPC de 73, ele dispõe expressamente que admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial, contestação, bem como dos que se tornarem conhecidos, acessíveis e disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º. De modo que vejam que o parágrafo único ele estabelece uma condição para a juntada posterior, que é a devida fundamentação para que o magistrado, no caso do processo judicial, e o julgador, na via administrativa, ele possa entender pela necessidade ou não daquela prova no processo. E aí, ingressando nessa discussão de necessidade ou não da prova, chegamos num tema que me parece caríssimo para o processo administrativo tributário, que são os meios de produção de prova, porque até então a gente está falando de juntada de documentos na impugnação ou posteriormente à impugnação. No entanto, há uma preocupação que eu tenho há muito tempo com relação ao processo administrativo tributário, que é o cerceamento cotidiano aos outros meios de produção probatória. Isso é inegável. Quem advoga sabe o quanto é raro se produzir uma prova pericial no âmbito do processo administrativo tributário ou fiscal. Vejam que há uma resistência natural do julgador na medida em que, diferentemente do que ocorre no judiciário, na via administrativa, aquele julgador
ele entende que tem know-how, que tem expertise para analisar questões contábeis, né, questões numéricas, né, que ele tem competência absoluta, expertise para analisar a hipótese de incidência do ponto de vista do seu aspecto quantitativo, não só da hipótese de incidência no seu aspecto material, para verificar sua compatibilidade com a lei ou com a Constituição, de modo que, por entender assim, os julgadores tendem a rechaçar a participação de experts, salvo em caso de perícia, como, por exemplo, no caso de piscofins não cumulativo, né, com relação ao conceito de insumo, perícias absolutamente técnicas de engenharia, né, enfim, de metalurgia, de siderurgia, enfim, técnicos que não os técnicos contábeis, né? Mas vejam que o artigo 369 do Código de Processo Civil, ele deveria ganhar, ou pelo menos ter maior deferência do julgador administrativo. Ele dispõe que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código, para provar a verdade dos fatos que se funda a pedido da defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Então, de novo, o princípio da verdade material, ele precisa nortear de fato o processo administrativo. É preciso ter deferência aos meios de produção de prova. E o curioso é que, para os contribuintes, essa é uma recomendação que nós fazemos sempre lá no escritório, tendo em vista essa realidade, nós sempre sugerimos a contratação de pareceres técnicos para serem juntados, né, ao processo administrativo, já antevendo a negativa de produção pericial. Por que então eu estou batendo tanto na tecla da produção da prova pericial? Porque, vejam, no procedimento administrativo, assim como no processo judicial, seja no PAF, né, há duas partes, o contribuinte e o fisco. E o julgador administrativo, ele faz parte, querendo ou não, da estrutura fazendária. Então, a presença de um expert, ela não é só para inovar no procedimento com alguém que tenha uma expertise que as partes e seus patronos não têm. É para trazer um terceiro imparcial para dar a sua opinião técnica sobre determinado assunto. Isso garante mais ainda a legitimidade do processo administrativo tributário. Então, veja, não basta o julgador, e podemos, por exemplo, analisar em primeira instância, que é necessariamente um auditor fiscal, né? Vejam que não pode o auditor fiscal se furtar, né, de analisar ou de, pelo menos, dar a oportunidade de trazer uma opinião de um terceiro imparcial e técnico para o procedimento. E aqui, por exemplo, eu cito um acórdão da segunda Câmara, da primeira turma, né, que afasta a nulidade alegada em razão de indeferimento de prova pericial quando, aí eu abro aspas, o recorrente apresenta relatório técnico, parecer elaborado pelo Instituto Nacional de Tecnologia e este é devidamente apreciado. Veja que nesse caso, que agora é 18 de março de 2020, vejam que o CARF se utiliza, a primeira turma, ela se utiliza da segunda Câmara, ela se utiliza do fato de o contribuinte ter juntado um parecer técnico para negar a perícia, o que não guarda nenhuma relação. Pelo contrário, trago também aqui um acórdão da primeira turma da quarta Câmara, em que expressamente se consigna exatamente o que eu disse, do sentimento de expertise do julgador e de desnecessidade de perícia. Diz o eminente relator, o doutor Nelson Kichel, que o pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se, é assim que está no acordo, ou versa apenas acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia. E continua o relator, a perícia técnica se reserva a elucidação de pontos duvidosos que requeram conhecimentos especializados para deslinde do litígio,
não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos. Então vejam que é subjulgar a necessidade ou a importância de um terceiro imparcial e técnico em apresentar ali as suas considerações com relação ao litígio, no que tange, obviamente, no que tange às questões técnicas e objetivas postas em debate. Em um último ponto, na verdade, esse é o último ponto da minha explanação, para não tomar demais o tempo, mas eu vou ter mais um ponto que eu só vou jogar para a nossa composição aqui, para a nossa mesa, que foi o João que me pediu para falar, mas eu vou abrir para debate, nem que seja ao final. Eu não sei se eu vou estar aqui, porque eu tenho um julgamento 1h30 da tarde no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, e talvez eu tenha que dar uma saída e vou tentar voltar se o meu julgar rápido. Espero que nem paute o meu, porque a minha equipe está me dando todo o apoio aqui, meus sócios também, para que caso paute eu vá para lá, mas aí qualquer coisa dando eu volto para cá. E o último ponto que eu queria abordar nesse curto tempo que os eventos online nos reservam, esse curto tempo que os eventos nos reservam, bom, é falar sobre a previsão do artigo 381 do Código de Processo Civil, que fala em antecipação de provas ou ação de produção antecipada de provas, que estrategicamente a gente vem utilizando muito no escritório. Eu acho que, de fato, é algo importantíssimo para o contencioso ou para se evitar o contencioso tributário. Isso porque a ideia, a ratio da antecipação de provas é exatamente se evitar o litígio, E antes dele a parte poder exercer um direito autônomo à produção probatória, até para entender se lhe resta ou se há algum direito a ser efetivamente resguardado, que pudesse gerar um litígio. Como bem dispôs a ministra Nancy Andrighi, no recurso especial 1.632.750, abro aspas, a ministra disse: atualmente se conhece de um direito autônomo à prova, assentado na possibilidade de a pessoa requerer o esclarecimento sobre fatos que a ela digam respeito, independentemente da existência de um litígio potencial ou iminente. Por que eu trago essa provocação? Porque sabemos que a súmula 1 do CARF impossibilita a concomitância de instâncias, ou seja, o mesmo objeto sendo discutido na via administrativa e na via judicial, concomitantemente. No caso da ação de produção antecipada de provas, no caso dessa ação, ela, em tese, não compromete a discussão meritória, a discussão de mérito lá no curso do processo administrativo fiscal. Até porque o juiz ele não vai se pronunciar sobre a ocorrência ou inocorrência de qualquer dos fatos, nem as consequências jurídicas, à luz do que dispõe o parágrafo 2º do artigo 381. No entanto, o próprio artigo 381, nos seus incisos 1, 2 e 3, ele traz as hipóteses de utilização dessa ação. Quando haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência de ação, quando a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição, outro meio adequado de solução de conflito, ou 3, o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Então, veja, se já temos um lançamento realizado, não há como se evitar o litígio ele já existe. No entanto, em tempos de transação, como a PGFN e todas as advocacias públicas vêm se utilizando, máxime agora em tempos de pandemia, é possível se dizer que eventual prova não produzida no curso do processo administrativo, mesmo que este não tenha se findado, possa ser fundamental para a composição daquele litígio quando da inscrição individuativa do débito, por exemplo. Seria possível dizer? Sim, seria possível. E se a ação de antecipação de provas ela for ajuizada antes de oportunizada a produção de provas no processo administrativo fiscal? Seria possível a utilização dessa ação? E por que eu faço essa indagação?
acabamos de ver que a regra geral aplicada, que me parece, né, pela análise da decisão, do entendimento majoritário dos conselhos, principalmente do CARF, é a da impossibilidade de realização de perícia, salvo nesses casos específicos que fogem à discussão efetiva do tributo, que indiquem a necessidade de se verificar a natureza de determinada atividade, o gasto, se é custo, se é despesa, se é realmente utilizado aquele produto, enfim, o que geralmente se realiza através de conversões em diligência, né? Mas poderia, então, se utilizar da ação de antecipação de provas para produzir uma prova pericial e depois, até à luz do próprio CPC 2015, requerer a juntada dessa perícia judicial no processo administrativo como prova documental e pedir a sua consideração na análise daquele lançamento objeto de discussão? Então, eu faço essa indagação e mais, poderia a autoridade fazendária entender que há concomitância de instâncias, mesmo o objeto sendo outro, pelo menos no que tange à produção probatória no curso do processo administrativo fiscal? Eu entendo que não há concomitância, eu entendo que, como não há contencioso efetivo no judiciário, há tão só a produção probatória, o que poderia é o julgador administrativo, se valendo da própria disposição do Código de Processo Civil 2015, ingressar no mérito se ele deve ou não considerar aquela prova, mas entender que a concomitância de instâncias, de forma alguma, né, me parece que não é possível que isso aconteça, e vejam que, mesmo porque o próprio CPC 2015, no artigo 489, quando fala da necessária fundamentação e motivação suficiente por parte do julgador, quando ele decide, no próprio inciso 4, ele dispõe que pode o julgador não enfrentar todos os argumentos deduzidos do processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Exatamente o que vem aplicando o CARF. A própria primeira turma da 4ª Câmara aplicou a literalidade do CPC 2015, agora recentemente, julgamento realizado em 24 de julho, publicado em 24 de julho de 2020, né, se valendo exatamente dessa disposição para não reconhecer a nulidade pelo não enfrentamento de todos os argumentos. Então, peço desculpas se me alonguei aos meus queridos amigos, devo ter me alongado, como de costume, desculpa. E o que eu vou jogar aqui para debate é sobre o artigo 24 da LINDB e a sua aplicação no processo administrativo fiscal. Não vou emitir opinião, só abrir para debate no final do evento, claro. Muito obrigado. E claro, agora a palavra está com a professora Bianca, que está mutada ainda. Consegui. Tudo bem, Felipe? Está me ouvindo? Ouvindo bem. Então, parabéns, adorei a sua exposição. Acho que verdade material, eu costumo brincar com os meus alunos, é quase uma religião para mim, né? Eu tinha essa missão acadêmica de propagar, né? Só a verdade material salva, né? Para a gente conseguir, né? Trazer todos os argumentos e fazer a verdadeira justiça fiscal, e a verdade material, ela está cada vez mais sucumbindo. Então, adorei ouvir a sua exposição. Também sobre essa estratégia da produção de provas antecipada, né? Costumo dizer que eu gostaria muito de conhecer quem trouxe aquela antiga ação cautelar, né, de garantia, né, como estratégia, que foi uma estratégia vencedora, e agora, né, essa nova também visão de produção de prova. Inclusive, indico o livro da professora Fabiana Tomé, que é incrível, sobre prova no processo administrativo fiscal. Ela foi minha orientadora no doutorado da PUC, o livro dela é incrível. Eu indico aí para quem quiser aprofundar esse estudo da prova, que é, sem dúvida, fundamental na estratégia de litígios administrativos. Parabéns, professor Felipe. Adorei, estava aqui babando, aqui, curtindo cada ideia sua. Parabéns pela exposição.
E seguindo nessa linha, né, o que eu quero discutir com vocês é um ponto específico, que é o princípio da duração razoável do processo, aplicado no processo administrativo fiscal. Então, essa é assim, o principal objetivo do meu bate-papo aqui com vocês, né? E o que eu quero discutir com vocês é como aplicar isso na prática, quais são as possibilidades para se explorar, né? O professor Felipe trouxe aí várias ideias boas para a gente aplicar no dia a dia, então eu quero também provocar vocês para pensar nesse princípio na sua utilização prática, como a gente pode debater, quais são os limites dele. Então, vou pedir aí para o nosso assistente aí botar o meu slide aí para vocês irem acompanhando aí a questão da duração razoável do processo administrativo fiscal. Então, primeira coisa que eu queria, já desde nesse início do nosso papo, é dizer para vocês o seguinte: olha, o que a gente está falando aqui, como não poderia deixar de ser, porque o processo tributário é um processo que tem base constitucional, né? Apesar de ser administrativo, a gente sabe que existem princípios administrativos e princípios processuais. O princípio da duração razoável do processo, inclusive administrativo, ele está expresso no artigo 5º, né? A emenda constitucional 45 trouxe para nós, né, o que já é uma questão de um senso de justiça, né? Rui Barbosa já dizia, né? Justiça tardia é injustiça. Então, a gente tem aí um artigo, um inciso específico do artigo 5º, que são as garantias e direitos individuais, né? Prevendo que todos nós jurisdicionados temos direito a uma duração razoável do processo administrativo, judicial, obviamente, mas também do administrativo. E vale lembrar que isso não é só que já seria por si só, né, um grande embasamento jurídico, artigo 5º, mas os tratados internacionais, o Pacto de São José da Costa Rica, né, nós temos aí uma vasta, né, embasamento legal para falar em duração razoável do processo. Então, aqui a gente pode dizer que, se não é o começo de tudo, é um embasamento mais do que forte para que todos, né, os tribunais administrativos e judiciais tenham como premissa que o processo ele tem que ter uma duração razoável para que a justiça seja dada na sua mais alta, né, possibilidade e extensão, né? Bom, dando aqui continuidade, né, a gente precisa então entender se a gente tem aqui, né, efetivamente um princípio constitucional, ele é genérico, né? Então a gente precisa entender o seguinte: se eu, jurisdicionado, tenho direito a uma duração razoável do processo administrativo, o que é duração razoável para vocês? Quanto tempo deve durar um processo administrativo? 1 ano? 2 anos, 5 anos? Qual é o limite temporal para vocês, né? Então pensem aí, façam essa reflexão, né? O que é uma duração razoável, né? Claro que a gente está falando de um conceito aberto, indeterminado. O que é razoabilidade, né? Eu costumo brincar, se você perguntar para alguém que está de férias na praia, a noção de tempo é bem diferente de quem estiver, por exemplo, no dentista extraindo ou fazendo, né, um tratamento de canal. Então, de fato, né, a gente tem um princípio constitucional, mas que ele é muito aberto. O que é razoabilidade em termos de duração do processo? Quais são os critérios científicos, doutrinários e práticos para que a gente possa determinar quando um processo administrativo fiscal extrapolou esses parâmetros, né? Então, é isso que eu quero discutir com vocês, como aplicar na prática um princípio constitucional tão abrangente, mas de certa forma tão forte e que traz para a gente a verdadeira noção de justiça, né? Então, como aplicar isso na prática? Quais são os limites, né? Então, vejam, a gente tem várias discussões, isso não só no direito tributário, né? Acho que o direito penal é o mais importante, né? Porque a gente está falando aí, né, do cerceamento da liberdade do indivíduo, né? Onde a gente tem maior debate, maior produção científica também, né? Eu tive
oportunidade de pesquisar muito esse tema e minha fonte primária foi o direito penal, né? E a gente tem vários casos em cortes internacionais, inclusive de justiça, discutindo, né? Como eu falei, tem base em tratados, né? Nós temos processos aqui no Brasil que o Brasil foi condenado por 8, 9 anos para produzir uma sentença judicial, né? O caso da Damião Ximenes, para quem quiser procurar, né? Mas ali a gente está dentro de uma abstração, né? Será que 8 anos é muito? 8 anos é pouco? 5 anos? 1 ano? É isso que eu estou querendo estabelecer. Né? Depende da complexidade da causa, depende da conduta das partes, porque a própria parte ela pode procrastinar o processo, não é verdade? Então, como a gente pode fazer com que esse princípio ele vire uma garantia real no dia a dia prático do direito tributário? Esse é o nosso desafio. E aí, em termos de dar, né, implicação prática a esse princípio, lá em 99 foi a lei que o próprio professor Felipe citou aqui para a gente, que tem aplicação subsidiária, né, porque a gente sabe que o processo administrativo fiscal ele é regido pelo decreto 7235 de 72, mas subsidiariamente a gente utiliza a lei 9784, que é a lei de processos federais gerais, não tributários, inclusive, mas que como ele nasce, né, como o professor Felipe falou, depois da Constituição de 88, ele tem essa visão muito mais principiológica, muito mais garantista, e por isso a gente sempre deve beber na fonte também da Lei 9784. E a Lei 9784, já preocupada com essa questão da justiça e do tempo, né, ela coloca lá no artigo 49 que as decisões administrativas no âmbito federal devem ser produzidas no prazo de 30 dias. Aí vocês falam, nossa, né? Olha que a gente sai de uma abstração do artigo 5º falando em razoável, cada um, né, vai dizer um prazo, mas eu passo para o pragmatismo, né? Claramente a lei fala em 30 dias. Ok, senhores, de fato a lei fala em 30 dias. Mas nossos problemas de prazo, e vamos lembrar de nossas milhares de teses sobre prescrição e decadência, não é o prazo em si, né? O prazo aqui é claro de 30 dias, mas contados da onde? Esse é o pulo do gato aqui, né? Talvez o pulo do gato na beira do abismo, né? Porque justamente quando a gente fala em duração razoável do processo, aos olhos da 9784, o prazo de 30 dias começa do final da instrução processual. Ora, quando é que termina uma instrução processual? O que é uma instrução processual? É você preparar o processo, é você produzir as provas, você organizar esse contraditório. Se eu começo um prazo tendo início numa situação que não tem, né, materialidade, eu não sei quando que vai terminar essa instrução processual, é o que eu costumo dizer, 30 dias contados do nada é igual a nada, né? Então, lá no artigo 49 da Lei 9784, eu já tinha um problema sério, né? Eu tinha uma preocupação do legislador em dar efetividade, em dizer qual era esse prazo, mas ele, na prática, eu tinha esse problema de aplicação, porque quando é que se terminava essa instrução processual? Então, na era da 9784, né, e eu vou falar disso depois um pouquinho de novo, mas o que se fazia? Se ia ao Poder Judiciário, né, demonstrando que já tinha passado um tempo razoável, que todas as provas já tinham sido apresentadas e que não tinha decisão, e aí o Poder Judiciário determinava que o julgador julgasse. Normalmente tinha decisões até em 48 horas, até 90, 120 dias, a depender, obviamente, do pedido da parte e do entendimento do juiz. Então, relembrando, a gente está falando de duração razoável do processo, é um princípio constitucional estampado lá no artigo 5º inciso, né, o último inciso, né, pela emenda constitucional 45, vem a lei de 99 dando uma objetividade nele, né, já que o decreto 7235 não fala nada sobre isso, dizendo, então, na primeira vista, que nós, jurisdicionados, teríamos direito a uma decisão de primeira instância 30 dias depois da instrução processual. Uma decisão de segunda instância depois de 30 dias de encerrada a instrução processual na segunda instância e assim sucessivamente. Bom, mas aí
a gente passa a ter uma luz em termos de aplicação desse prazo, né? Era difícil a aplicação aos olhos da 9784, a gente tinha essa questão judicializada a favorável ao contribuinte, né? A Fazenda nem podia alegar que não tinha pessoas, etc. e tal. O Poder Judiciário abraçou esse princípio, né, dando efetividade a essa garantia, né, a princípio ou garantia, depende aí da visão de cada um de vocês, mas sendo princípio ou garantia, vem o Poder Judiciário e começa a trabalhar, né, e efetivamente determinar esses julgamentos. Mas aí em 2007, né, quando veio a criação da Super Receita, né, que foi a junção de parte da Receita Federal com parte do INSS, né, ou principalmente parte do INSS, né, principalmente a parte de fiscalização, foi juntada, unificada com a Receita Federal, veio então a Lei 11.457 com essa preocupação também. E aí, essa nova lei federal, ela traz a seguinte ideia. Diz lá o artigo 24 da Lei 11.457 que agora o prazo é de 360 dias. Poxa, 360 dias, eu preferi o de 30. Mas vejam, agora a gente tem um termo inicial. Agora nós estamos falando de um prazo de 360 dias, mas olha o termo do protocolo. Então, em que pese, né, a gente falar aqui em números, né, uma alteração substancial de 30 para 360, mas na sua essência ele é muito mais, tem muito mais garantia, ele oferece muito mais proteção, porque ele estende um prazo que, na verdade, deveria ser o objeto lá da Lei 9784. Então, vejam, agora em 2007, até os dias de hoje, eu tenho uma lei, essa lei está em vigor, que determina, na esfera federal, o julgamento em 360 dias contados do protocolo. Só que quando veio essa lei, me causou estranheza. Por quê? Primeiro que topograficamente, eu coloquei até aí no slide para vocês verem isso comigo, esse artigo 24, ele foi modificado na Câmara, no Senado, e ele acabou, tira aqui, mexe aqui, né? Que é natural do processo legislativo, mas ninguém atentou para o fato que tira, estica e puxa no processo legislativo, que esse artigo acabou ficando topograficamente no capítulo da Procuradoria da Fazenda Nacional. E aí, quando veio essa lei, eu falei, puxa, será que ao fim e ao cabo isso só vai ser aplicado no âmbito da Procuradoria? Né? E se assim fosse, a gente sabe que os processos administrativos fiscais, eles não ocorrem no âmbito da Procuradoria, pelo contrário, né? Se você perder, aí sim ele vai, desculpa aqui, gente, que saiu aqui meu computador, né? Ele acaba indo efetivamente para a Procuradoria da Fazenda. Então, é o contrário, né? A gente acaba tendo a possibilidade de ir para a Procuradoria, a menos que efetivamente eu perca o processo. Então, qual é a extensão dessa situação em termos de processo administrativo fiscal, né? Graças a Deus, isso foi içado aí ao julgamento no Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça definiu que sim, se aplica a Lei 11.457 a todos os processos administrativos fiscais. Afastou-se a 9784, né, dizendo, olha, essa é uma lei geral, né, mas para processos tributários, a nova ótica é da Lei 11.457. Então, passamos a ter aí, chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, né, uma visão mais aberta. Deixa eu só, gente, botar aqui que meu computador está acabando a bateria, que eu estou falando demais, né? Passamos, então, a ter no Superior Tribunal de Justiça, efetivamente, uma posição, foi até o relator, foi o ministro Fux, né? Determinando, então, que temos a obrigação, então, de seguir, né, o processo administrativo fiscal, a Lei 11.457. E aí vem uma outra problemática, né? Dado que a gente tem que seguir a 11.457, o que ela nos oferece? Qual é a consequência jurídica da Lei 11.457? Então, vejam, eu tenho agora um prazo que é um prazo, né, digamos, né, cirúrgico, 360 dias do protocolo cada fase. Mas o que acontece na prática, né? O que vai acontecer na sua esfera como jurisdicionado, como advogado, se
Nós estamos agora em 368 dias, 450 dias, né? O que acontece? Então, só dar uma retrospectiva histórica do processo legislativo, tá, gente? O que aconteceu? Na Câmara e no Senado, teve um debate muito interessante. O projeto de lei da 11457, ele previa que, se não fosse julgado em 360 dias, extinguir-se-ia o auto de infração. Vejam, senhores, né? A consequência, a sanção, a resposta jurídica por não observância de uma garantia constitucional era: Fazenda, se você não julga porque o controle de legalidade não está no âmbito da própria Fazenda, então, se você, Fazenda, não julga em 360 dias, cancela-se o auto de infração. Aí, quando foi para outra casa legislativa, eles falaram: não, acho que está exagerado, isso é ainda, digamos que é uma resposta muito, muito forte para a não observância desse princípio. Vamos fazer o seguinte? Vai lá, o Senado inverte. Ele diz o seguinte: muda-se a redação do parágrafo do artigo 24 para que considerar-se-á verdadeira as alegações do contribuinte. Então, ao invés de extinguir-se o auto de infração, vem a lei, então, modifica, né, a ideia no projeto, obviamente, e inverte o ônus da prova. Diz, então, que se não for julgado em 360 dias, se o contribuinte alegar pagamento, se a Fazenda não provar o contrário, vale a alegação de pagamento do contribuinte, né? Então, se inverteu o ônus da prova, caso não fosse observado o prazo de 360 dias. Mas fato é, senhores, que isso é só uma curiosidade de bastidores, porque quando a lei foi para a sanção presidencial, né, simplesmente foi vetado o parágrafo. Então, o que nós temos? Nós temos agora, sim, uma aplicação objetiva, 360 dias do protocolo, melhor do que, né, a simples, né, abstração do artigo 5º, mas a gente não tem sanção. O que acontece com o julgador, o que acontece com o processo, o que acontece com o contribuinte que não observa, uma vez não observado o prazo de 360 dias? Essa é a questão prática que a gente tem que trabalhar. Bom, então, falamos aqui do artigo 5º, falamos da 9784, que ficou aí no período do passado, vem a 11457, e aí a pergunta que fica é: o que fazer, né, passados 360 dias? Então, eu quero aqui trazer duas opções estratégicas para a gente utilizar isso no nosso dia a dia de jurisdicionados. A primeira delas, e eu já falei quando eu falei lá no histórico da 9784, é você, contribuinte, passado 360 dias, você tem o direito de ter julgado, e dado que a Fazenda não o fez, caso não tenha feito, você tem o direito de ir ao judiciário, não para julgar o mérito. Eu não quero discutir a minha isenção, eu não quero discutir a base de cálculo, eu não quero discutir, né? Como o professor Felipe, eu não posso ter concomitância, o professor Felipe falou bem, eu não posso discutir administrativamente e judicialmente. Você vai ao Poder Judiciário, única e exclusivamente para que o juiz determine que o julgador faça o julgamento daquele processo. Quem acompanha as sessões do CARF, né, agora ela voltou, né, a ser presencial, virtual, né, era muito comum você começar a sessão dizendo: olha, nós temos que julgar, né, o presidente da Câmara ou da sessão falando: olha, nós temos que começar com esses processos, porque há liminar determinando que sejam julgados. Então, dado que não tem uma sanção, nenhuma lesão ameaça do direito escapará do crivo do judiciário, então cabe ao jurisdicionado ir ao Poder Judiciário e pedir essa proteção, pedir essa ajuda, né, para que o juiz, então, determine. Aí, como eu disse, tem de 48 horas até 90, tantos dias, a depender da situação e do entendimento do juiz. Então, primeira utilização prática do princípio da duração razoável do processo. A gente não está falando aqui num princípio ou numa garantia que não deva ser aplicada. Pelo contrário, eu tenho uma norma federal, que é a 11457, e tenho o Poder Judiciário para fazer valer esse meu direito através, obviamente, de uma ação judicial. Então, essa é a primeira aplicação. Mas posso dividir com vocês uma questão prática? Infelizmente, várias vezes, quando eu converso isso com os contribuintes, eles dizem: eu não quero acelerar o processo, porque o juiz, né, o conselheiro, ele pode ficar chateado e me dar uma decisão negativa. Não, eu não quero mexer nesse processo, né, para não causar um constrangimento para o julgador. Então, existe
uma cultura na cabeça dos contribuintes de que acelerar o processo necessariamente vai desaguar numa decisão desfavorável. Então, não é fácil conseguir emplacar essa tese, né, apesar de claramente, né, constitucional, tratados internacionais, a lei, né, acórdão do Fux, a época do STJ, garantindo essa aplicação. Na prática, há uma resistência, há um subconsciente, até consciente, porque normalmente o cliente fala isso, dizendo, olha, eu não queria causar esse problema, né? Onde a gente normalmente consegue convencer o contribuinte de utilizar essa tese? Nos casos de restituição, né? Porque ele vai ter um caixa imediato, né? Ainda mais em épocas, né, como a que nós estamos vivendo. Então, esse princípio normalmente, né, é aplicado principalmente em casos de restituição, mas ele vale para todos os processos, né? Qualquer requerimento, diga-se de passagem, você, jurisdicionado, tem direito a uma decisão em 360 dias do protocolo. Mas eu queria trazer uma tese, né? Quem já foi meu aluno já deve ter ouvido falar, né? Uma tese que eu sou muito simpática a ela, acho ela bastante interessante, que é o seguinte, né? Imagina que você não apresentou lá a ação judicial para que o juiz determinasse o julgamento. Imagina que o cliente não quis, não se sentiu confortável, ficou com medo, né? Vale lembrar que Barbosa Moreira é um dos que acha que, né, não se pode apressar o curso processual, né, e forçar esse curso sob pena de ter uma jurisdição ruim. Então, há doutrinadores contrários à rapidez processual, mas aqui 360 dias, sim, é razoável, né? Mas vamos supor que por qualquer motivo consciente, subconsciente, não tenha se lançado mão da possibilidade jurídica de pedir que o judiciário aplique esse princípio. Qual é a outra possibilidade? A meu ver, é uma tese ainda não muito testada, mas bastante razoável, né, em relação a essa garantia. É a seguinte, senhoras e senhores, dado que passou o prazo de 360 dias, né, vamos lembrar que quando eu, contribuinte, estou em mora, eu tenho que pagar na esfera federal todos os meses a Selic, né? Esse débito, enquanto está sendo discutido na via administrativa, não está suspensa a fluência dos juros. Se o processo durar 10 anos, se eu perder daqui a 10 anos, eu tenho que pagar o tributo com os juros da taxa Selic. Então, como trazer uma contra-argumentação relacionada ao princípio da duração razoável do processo e a fluência dos juros? Acompanhe esse raciocínio. Eu estou em mora realmente, estou litigando, mas estou em mora. No momento que passa o prazo de 360 dias e a Fazenda não emite uma decisão, né, quem passa também está em mora é a Fazenda. Concordam? Você, Fazenda, tinha que me dar uma decisão como jurisdicionado. Agora, essa Selic está correndo não por minha causa, né? A mora recíproca, pelo menos. E, portanto, o que se tem defendido, né, caso termine o processo, é que deve-se sustar o prazo, né? A fluência dos juros nesse prazo, nesse interregno, entre os 360 dias até a decisão, né? Então, tem que se expurgar esses juros de mora, porque eu estou em mora, mas a Fazenda também, né? Então, é uma nova visão, né? O professor Gabriel Troianelli trouxe isso muitos anos atrás e acabou passando meio desapercebido, e agora essa tese ganha força. De nós discutirmos, né, encerrada a fase administrativa, se o contribuinte perdeu, lá no Poder Judiciário, além de toda a discussão que você vai travar, pedir que o juiz determine o expurgo dos juros decorrentes desse prazo que se exacerbou. Então, ainda vou fazer duas considerações polêmicas aqui, mas só para a gente encerrar essa primeira parte aqui da exposição, eu tenho um princípio constitucional já efetivado na Lei 11.457, tenho duas possibilidades. Vou ao Poder Judiciário, peço para o juiz determinar que seja julgado, ou aguardo, isso já está solidificado, ou aguardo, quando eu for judicializar, vou pedir pelo menos, né, se tudo der errado e eu perder, que seja retirado essa fluência dos juros, né, decorrentes dos 360 dias.
Mas existem 3 questões aqui, né, que eu vou passar rapidamente, que meu tempo aqui já está terminando, que é o seguinte: primeiro, eu queria chamar a atenção de vocês que isso é prazo máximo. Depois de 360 dias, você não precisa provar nem lesão, né? Você não tem que fazer prova nenhuma. Passou os 360 dias, eu tenho que provar a data do protocolo, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque podem ter situações na vida jurídica de vocês, como contribuintes, como advogados, né, que vocês precisem de uma decisão antes disso, né? A duração razoável do processo é um princípio constitucional, ele não pode ser interpretado à luz de uma norma federal, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que se no caso concreto, imagina que é um requerimento administrativo e tem um custo financeiro, né, enorme, uma importação de uma sonda, né, ou qualquer outra situação que o contribuinte ele não possa arcar sob pena de, inclusive, né, vir à falência ou ter um caos ali empresarial. Aí você tem que provar que não está sendo razoável. Os 360 dias, você não precisa provar mais nada, tá? Isso é prazo que já a lesão é evidente. Antes dos 360, também você pode ir ao Poder Judiciário. A única diferença é que você tem que provar por que não é razoável. Então, lembre-se que esse prazo de 360 dias é só em relação à comprovação da lesão, né? Mas não é que eu tenho que esperar 360 dias. Depende do caso concreto. Então, essa é a primeira provocação. A segunda provocação, né? Cuidado, na verdade, quando vocês forem usar essa tese, porque há quem entenda, eu sou contrária a essa tese, tá? Que não caberia mandado de segurança se passados 120 dias dos 360 dias. Então, deixa eu explicar melhor, né? O mandado de segurança tem um prazo de 120 dias para sua impetração. Então, há quem entenda que perfazendo o prazo de 360 dias, o contribuinte ele tem que impetrar esse mandado de segurança no prazo de 120 sob pena de decadência. A meu ver, essa é uma visão equivocada. Por quê? Porque todo dia que você não tem uma decisão, essa lesão ela está sendo replicada. Então, você sempre tem mais 120 dias, não é verdade? Então, essa até é uma consideração de vários juízes, né, de que não há aí que se falar em prazo decadencial, porque é uma lesão repetida, tá? Mas fiquem de olho, né? Há quem tenha medo aí de usar o mandado de segurança. Aí você vai usar uma ação de obrigação de fazer, pode fazer uma ação ordinária, tá? Cuidado nessa discussão do mandado de segurança, a meu ver, é perfeitamente cabível, mas se você não quiser encarar essa discussão, né, você pode ir, então, pela via ordinária. Então, lembrem-se, tem um prazo constitucional, prazo esse já garantido pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar de dizer Procuradoria, o STJ abriu, tá? Eu tenho ele legal, eu tenho como fazer o Poder Judiciário, então, fazer com que ele efetivamente seja aplicado, ou então, pelo menos, tentar que seja expurgado, né, os juros. Então, essas são algumas ideias, né? Até vou aproveitar aqui para fazer um merchan. Eu tenho um livro sobre duração razoável do processo, tá? Que algumas dessas ideias estão lá, e para mim, um princípio muito caro, muito importante, porque realmente justiça tardia é injustiça, né? E, dito isso, passo então a palavra para o querido João, né? Que, né, quando a gente estava discutindo aqui os temas, né, eu queria todos, tá, gente? Porque eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou apaixonada pelo processo administrativo. Aí eu falei assim: vou jogar temas aqui, eu vou ficar com o último, porque eu gosto de todos, qualquer um para mim tá bom. E o João escolheu um tema que é o tema sensação aí do ano, foi a vedete do ano do processo administrativo, que é discutir o voto de qualidade, né, que sofreu agora uma recente alteração, né? Então eu vou passar aqui para o João discutir, né? Até porque, como está na esfera federal, né, agora com a nova lei, a gente tem que lembrar que estados e municípios ainda continuam no regime antigo. O que ele acha? Ele é a favor, ele é contrário, né? Vamos discutir aí o famigerado voto de qualidade. É com você, João. Olá. Agora sim. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Queria dar boas-vindas a todos aqui, parabenizar os meus amigos pelas exposições que me antecederam, excelentes exposições. Sempre pensei que quem fala assim, né, vai ser tão difícil agora falar, depois de excelentes exposições, estava
falando besteira, mas hoje eu vejo aqui que realmente é uma responsabilidade muito grande, ainda mais falar depois de um time desse que falou aqui. E ouvindo até a fala do Ernesto, eu me lembrei da última fala dele, que ele fez um paralelo ali com o Dark, né? Ele foi falar ali que ele ia conversar sobre o início do processo administrativo fiscal. Eu já vou falar um pouco mais sobre o fim, e aí ele falou lá sobre a série, o Dark. Eu lembro que, num dado momento da série, o pessoal está no meio de uma confusão cósmica quântica lá, e os dois personagens principais, um vê o outro mais jovens, assim, numa porta no fundo ali desse túnel, né? E eu vejo exatamente isso nesse momento, né? Os jogadores do CAF, quando estão no meio dessa confusão cósmica de processos, lá no fundo, eles veem onde está o verdadeiro problema no início do processo, que são as autuações desenfreadas aí, que acontecem hoje sem nenhuma responsabilização por parte desses fiscais, e a gente vai abordar um pouquinho mais à frente. Mas o fato é que o ponto que eu vou falar aqui, como a Bianca antecipou, o voto de qualidade previsto no decreto 7235, já mencionado pelo Felipe, que foi acrescido no 7235 pela Lei 11.941 em 2009. E aí, gostaria de estabelecer algumas premissas, né, que a gente parte da premissa de que o CAF é um órgão paritário, onde há equilíbrio de forças e imparcialidade dos julgadores. Embora muitos tenham conjecturado no decorrer do tempo sobre essa parcialidade dos julgadores, creio que isso já é algo superado. Nós temos ali pessoas sérias, acadêmicas, e que, independentemente de fazerem parte dos representantes dos contribuintes ou dos representantes do fisco, vão julgar conforme a lei. Mas fato é que o representante, o presidente da turma, que é obrigatoriamente o representante da Fazenda, tem direito ao voto de qualidade, né? Também conhecido como o voto de Minerva, mas que de voto de Minerva não tem muita coisa, né? Até se a gente for pegar a história aí na mitologia grega, o voto de Minerva surgiu quando Orestes foi ser julgado pelo homicídio da mãe dele e do amante dela pela morte do pai, né? Foi vingar a morte do pai, e quando o júri de 12 empatou, Minerva veio e Atena, na verdade, né? Minerva, que corresponde a deusa Minerva, a deusa romana Minerva, veio, se posicionou absolvendo o réu em razão do empate, né? E aqui o que nós temos, na verdade, é um voto duplo, né? E desde desse histórico aí nasceu o indúbio pro réu, né? Que também remonta aí à época desde do digesto de Justiniano. Mas fato é que aqui a gente tem um voto duplo e não um voto de Minerva, o que já começa a causar alguma estranheza. Mas é fato também que o voto de qualidade, ele não costumava incomodar, né? Quem se lembra aí, antes da Operação dos Zelotes, pelo menos não me recordo, de ver esse tema protagonizando aí no cenário entre especialistas de uma forma muito latente, né? Inclusive porque diversas vezes, quando o presidente não estava presente, o vice, que era representante dos contribuintes, acabava dando o voto de qualidade, né? E algumas vezes o voto de qualidade também era favorável aos contribuintes. E a impressão que se tem, né, e isso amplamente discutido, é que depois da deflagração da Operação Zelotes, começou a ter um abuso aí no uso do voto de qualidade, né? Inclusive diversas mudanças de entendimento no decorrer do tempo também, após a Operação Zelotes, vieram no âmbito do CAF. A gente pode citar o ágio, a trava de 30%, a própria produção de provas, né, que o Felipe falou, que depois acabou voltando a ser um pouco flexibilizado, mas a gente começou a discutir um pouco aí sobre a ampla defesa e contraditório frente à forte utilização do voto de qualidade no CAF de forma favorável à Fazenda. E aí eu cito aqui também um estudo do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV, que pegou justamente ali de 2015 até janeiro de 2015 a junho de 2016, fez um apanhado dos casos julgados com voto de qualidade no CAF, e percebeu que de 347 casos, 335
foram julgados de forma favorável à Fazenda, né? Além disso, tem um estudo do professor Breno Vasconcelos, que ele solicitou ali via Lei de Acesso à Informação, em 2017, apenas 7% dos casos julgados no CARF foram julgados por voto de qualidade. Mas, ok, isso é uma análise apenas quantitativa. Recentemente, o Sindifisco conseguiu a informação e até divulgou, informação essa que já deveria ser publicada, creio, né, de forma voluntária pela própria Fazenda Pública, é que esses 7% significavam, de um total julgado no CARF de 323 bilhões, 114 bilhões. Né? Ou seja, de 323 bilhões, 114 bilhões foram julgados por voto de qualidade. Desses 114, 110 foram favoráveis ao fisco. Então, nós não estamos mais trabalhando com 7%, né? E sim, se formos fazer uma análise mais qualitativa, de 35% dos valores em discussão. Então, dito isso, feito esse breve panorama, eu queria dividir a minha fala em 3 pontos principais. Né? O primeiro, quanto à aplicação do artigo 112, nos casos julgados por voto de qualidade. 2, quanto à constitucionalidade do voto de qualidade, alguns posicionamentos que já foram tomados no Supremo Tribunal Federal. E 3, quanto à lei do contribuinte legal, que foi resultado da conversão da medida provisória 899 de 2019. Então, primeiro ponto, quanto à aplicação do artigo 112. E aí eu volto ao caso do mensalão, na ação penal 470, lá em 2013, onde o presidente da corte, o ministro Aires Brito, na época, determinou que prevalece a absolvição do réu no caso de empate. E aí eu coloco aqui 2 critérios que foram analisados na época. Uma, a previsão legal que afasta a punição do infrator em caso de dúvida, que é o artigo 386, inciso 6 do Código de Processo Penal, e o empate entre os votos proferidos pelo integrante do colegiado. Vejam, no caso do artigo 112 do Código Tributário Nacional, nós podemos ter o mesmo cenário, né? Uma previsão legal que determina que, no caso de dúvidas, as infrações aplicadas deverão ser as mais favoráveis, as mais brandas, né? As mais favoráveis ao acusado, e uma dúvida objetiva ocasionada pelo empate no julgamento, né? Mas aí surge a pergunta, quais infrações devem ser afastadas? A de 150%, a de 75%? Creio que até a de 20%. Multa é multa, né? Como disse já o professor Choeiro numa outra live, é chibatada. Então, numa primeira análise, pelo menos, essas chibatadas, todas elas, devem ser afastadas. Ponto 2, eu vou indo aqui rapidamente para a gente aproveitar o tempo já pelo avançar da hora. Ok, mas e o voto de qualidade em si? Ele é constitucional? E aí, sobre isso, também eu volto num julgado antigo, se não me engano, de 2013, do AI 682486, relatado pelo ministro Marco Aurélio, onde ele fala o seguinte, de forma muito categórica, que ele não consegue entender, diante das balezas constitucionais, como alguém pode ter o poder de provocar o empate e, posteriormente, reafirmando a ótica anterior, dirimir esse mesmo empate. Seria extremamente esquizofrênico que alguém viesse a dar um voto e, posteriormente, a dar um novo voto, mudasse o seu posicionamento. Inclusive, o ministro Barroso, em 2009, tem um artigo bastante interessante também sobre a possibilidade, né, sobre esse mesmo caso que foi objeto desse julgado, que é sobre a possibilidade do voto de qualidade no âmbito do CAD, também se posicionou aí quanto à incompatibilidade desse voto de qualidade com o devido processo legal, né, sendo que não haveria uma maioria e sim um voto duplo. Então, me parece que a gente tem aí já 2 ministros posicionados de forma contrária à manutenção do voto de qualidade, pelo menos da forma como ele estava posto no nosso ordenamento, como estava posto no CARF, né? E aí, também vale mencionar
um julgado do STF na época onde era discutida a aplicação da ficha limpa. Esse caso foi amplamente discutido, onde o ministro César Peluso, na época, falou com muita clareza também que não tinha vocação para déspota. Na época faltava a indicação de um ministro no STF, por isso acabou acontecendo o empate, e que ele não achava que o voto dele valia mais do que o voto dos outros ministros. Então, o processo acabou sendo suspenso para aguardar a nomeação de um novo ministro do STF e, então, ser julgado. Aí, posteriormente, acabou não sendo julgado, porque teve perda de objeto, né? O candidato, na época, que eu não lembro quem era, desistiu da candidatura, mas, enfim, já demonstra aí uma aversão à prática do voto de qualidade pelo nosso Supremo Tribunal Federal. E aí, levando em consideração toda essa linha argumentativa, a OAB, em 2017, ajuizou a ADI 5731, pedindo a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 9º do artigo 25 do decreto 70235, que falava lá que, no caso de empate, no CARF, terá o voto de qualidade, que foi inserido, como eu falei, pela 11941 em 2019. No curso dessa ADI, veio a medida provisória 899, né, convertida na lei do contribuinte legal. E a gente já vai voltar nessa questão dessa ADI. Na verdade, já vou antecipar, essa ADI perdeu objeto, né, e o ministro Gilmar Mendes, agora, recentemente, em maio de 2020, extinguiu a ADI por perda de objeto, dizendo que foi extinto o voto de qualidade no âmbito do CARF, e que a jurisprudência da Corte determinava que, quando houvesse uma alteração substancial no dispositivo de lei em questão ou sua revogação, perderia o objeto a ação que discutia. O que a gente vai ver não é bem o caso. Me parece que essa perda de objeto não deveria ter ocorrido. Tá? Isso por quê? Né? A medida provisória 899, ela foi proposta, né? E, na calada da noite, ali teve uma emenda aglutinativa, incluindo, que previa a inclusão do artigo 19E na Lei 10522, né? Prevendo ali, alterando o texto para que constasse na seguinte forma, né? Em caso de empate, no julgamento do processo administrativo de determinação da exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade, resolvendo-se a questão favoravelmente ao contribuinte. E aí eu dou destaque aqui a esses dois pontos. Um, de determinação da exigência do crédito tributário, e dois, ao ponto que se diz que se resolve a questão favoravelmente ao contribuinte. E aí a gente vê que não houve, na verdade, nenhuma alteração no dispositivo do decreto, né? O que houve, na verdade, foi uma exceção, uma limitação do seu alcance. O voto de qualidade ainda, se a gente for interpretar o artigo 19E de forma literal, ele ainda existe no âmbito do CARF. No caso de medidas antidumping, no caso de sanções aduaneiras, perdão, pessoal, meu celular tocou aqui. No caso de sanções aduaneiras, nos casos de despacho negando a homologação de aproveitamento de crédito tributário, será que isso que essa interpretação literal vai prosperar de fato? Então, me parece que há diversas discussões ainda que merecem atenção e que poderiam ser tratadas aí no curso da ADI que perdeu o objeto e que foi ajuizada pela OAB. Né? E aí, falando em limitação do alcance, reforçando essa interpretação literal, veio a portaria 260 de 2020, agora, do Ministério da Economia, informando que o voto de qualidade vai ser aplicado apenas nos casos onde que forem de controvérsia envolvendo os contribuintes. E aí eu pergunto aos senhores, e nos casos de responsável tributário, né, de sujeição passiva
do responsável tributário, conforme o artigo 121 do Código Tributário Nacional. É claro que eu não estou perguntando aqui se julgado indevido a cobrança em relação ao contribuinte, se essa mesma cobrança pode ser redirecionada ao responsável tributário. Não é isso que eu estou falando. É no caso onde se percebe que não é mais possível prosseguir a busca pela satisfação do crédito tributário do contribuinte, se persiga através do responsável tributário, e aí, nesse caso, o voto de qualidade ter que prosperar. Esse, me parece, que é o entendimento do Ministério da Economia, que é demonstrado aí na portaria 260. Né? E aí, eu trago também alguns outros pontos controversos, sem intenção de esgotar o tema, só quero instigar os senhores aqui a também avaliarem e se posicionarem, né, quanto a esse caso. Ponto 1. A pertinência temática nessa inclusão, nesse dito jabuti, que foi incluído aí na medida provisória 899, né, que tratava sobre transação tributária, e foi incluído um dispositivo ali que tratava sobre a extinção do voto de qualidade, e aí surgem dois entendimentos. Né? Um é de que há pertinência temática, ou seja, por tratar da transação tributária, uma forma de extinção do crédito tributário, também poderia tratar sobre a extinção do voto de qualidade, de forma para que os julgados empatados se resolvam de forma favorável ao contribuinte, pois em ambos os casos estaríamos extinguindo o crédito tributário. Mas, por outro lado, há também a discussão que fala que não há pertinência temática nenhuma. Né? Uma vez que você está tratando sobre critérios objetivos de implementação da transação tributária, você não pode inserir ali, na calada da noite, sem um debate amplo com a sociedade, um dispositivo que vai extinguir um instituto tão importante como é o voto de qualidade. E, embora não quero forçar a minha opinião aqui, gostaria de deixar esse caso um pouco em aberto, mas me parece que a falta de debate na sociedade sobre esse tema gerou um texto extremamente ruim, né, desse artigo 19E, que traz alguns trechos ali, como eu reforcei, né, que deixam aso aí a grandes discussões. Acho que deveria ser julgado inconstitucional? Não acho, por um motivo, né, e nesse caso acompanho diversos outros juristas com quem tive a oportunidade de conversar recentemente sobre o assunto. Porque essa situação de desconforto, por mais que o pêndulo agora pareça ter ido um pouquinho demais para o lado dos contribuintes, gera uma certa fagulha aí para que tenha uma reforma um pouco mais ampla no processo administrativo tributário, né? E quem sabe a gente consiga resolver vários outros problemas que rodeiam o tema. Um outro ponto controverso também é quanto à aplicação retroativa desse novo artigo 19E, desse novo texto do artigo 19E. Na portaria 260, agora de abril de 2020, o Ministério da Economia coloca que valeria apenas para os julgados a partir de 14 de abril de 2020. Mas me parece justo que, para os processos formalmente em curso, como nos casos onde na turma o julgado se deu por voto de qualidade e ainda resta pendente julgado na Câmara Superior, quem sabe esses casos já pudessem ser extintos, né? Ou então, nos casos da Câmara Superior, cujo acórdão ainda não tenha sido publicado, né, e tenha sido por voto de qualidade. Quem sabe nesses casos, onde o processo ainda formalmente está em andamento, quem sabe já poderiam ser extintos. Mas e para os casos que foram resolvidos em 2018, por exemplo, por voto de qualidade? Será que a gente poderia desfazer essas situações para que valesse
a nova regra. E aí um ponto também que eu coloco é, se nossa resposta for sim, ok, mas até quando a gente pode voltar no tempo? E por quê? Né? A partir de quando e até quando? Por que a edição de uma nova norma faria contagem de um prazo para trás aí para fazer valer esse novo entendimento mais favorável aos contribuintes? Né? Eu acho que são alguns pontos ainda que vão ser abordados amplamente. Né? Embora, claro, paralelamente esteja sendo discutida a própria constitucionalidade em diversos processos individuais, esteja sendo discutido a constitucionalidade do próprio voto de qualidade em si, né? Muito embora o STF tenha extinguido aí a ação a ADI que foi proposta pelo OAB, né? Então, o que a gente vê ainda é uma série de controvérsias que não vão ter fim, né? O caso foi de fato trazido ao texto da lei de forma talvez precipitada, não vou dizer errada, mas de forma precipitada, com um texto impróprio, com um texto que gera novas discussões e que, no fim, acaba só muito atrapalhando, né, e não só ajudando. Né? Então, novos modelos aí precisam ainda ser discutidos. Quem sabe a forma como está colocada hoje não seja a melhor. E aí, mais um ponto que eu lembrei agora também, mais um ponto controverso. Né? Nos casos julgados, então, de forma favorável ao contribuinte, teria a Fazenda interesse de agir para perseguir o crédito tributário no judiciário posteriormente? Embora me pareça justo, me parece que também que há algumas questões insuperáveis nesse caso. Né? Ora, a Fazenda vai recorrer da decisão do próprio órgão da administração pública que cancelou o crédito tributário, não vai ser mais uma execução, vai ser um processo de conhecimento nesse caso. Né? Qual ação a Fazenda vai propor ali para continuar perseguindo esse crédito tributário? Ele precisaria ser garantido? Creio que não, né? Porque a garantia aí seria só no âmbito da execução. Eu estou tentando lembrar aqui alguns outros pontos, mas eu creio que esses são os principais pontos aí que vão rodear o debate nesse sentido. Né? Então, desde já, eu gostaria muito de ver a manifestação dos colegas aqui nos comentários e também a opinião aqui dos meus amigos que estão compartilhando essa mesa comigo. Obrigado, e era isso. Oi, João, tudo bem? Excelente. Eu acho que hoje aqui foi o dia que os temas mais renderam, né? Eu acho que foi super legal. Todo mundo foi super direto, ele tem que cortar um pouquinho, mas a nossa live estendeu um pouco. E aí eu vou pedir uma desculpa. Assim, eu não sou coordenador, eu sou mais um do grupo aqui, mas estou tentando organizar. Gente, hoje o debate vai ter que ficar muito pequenininho. Eu vou só privilegiar os nossos espectadores aqui. A Raíssa mandou uma pergunta, e acho que é legal se a Bianca pudesse responder essa pergunta. Eu também não vou comentar nada. O João e o Felipe, eu vou pedir desculpa também, porque é isso, para a gente plantar uma no horário. E aí, se a Bianca puder responder a pergunta da Raíssa. Você está conseguindo ver a pergunta, Bianca? Estou vendo aqui. Bianca, uma vez que a Selic na esfera federal serve tanto de juros como atualização monetária, como sustentar a retirada pela mora do fisco? O débito ficaria sem atualização? Então, essa questão, né, quando você fala em mora, né, e a própria correção monetária, que seria a perda do dinheiro no tempo, né, a gente sabe que tem uma discussão da própria natureza da Selic, mas veja, dado que a própria União, quando instituiu a Selic em 96, disse que não tem mais inflação, que não precisaria mais ter correção monetária, então me parece que os próprios fundamentos jurídicos de não existir mais a correção monetária nos garante que, em último caso, por uma questão de justiça, né, já que há, né, um critério remuneratório inflacionário ali, que a gente sabe, junto com
com a Selic. Para quem não sabe, ela inclusive tinha, né, o cálculo do overnight dentro dela, né? Mas isso é uma outra live, né? Mas assim, Raíssa, sendo bem objetiva, me parece que por uma questão de justiça, já que não dá para segregar, e a própria razão da instituição da Selic em 96 foi dizer que não existe mais, né? Extinguir ao FIR para dizer que não existe mais correção monetária, é o preço que se paga pelo sistema que a própria Receita resolveu instituir. Então, na minha opinião, não há nenhuma fluência de acréscimo moratório, nenhuma, porque a mora é da Fazenda e um princípio constitucional, Raíssa, é um princípio constitucional. Então, dada a amplitude, né, inclusive tratados, inclusive no meu livro, eu cito que na Corte Europeia, né, de Direitos Internacionais, tem um caso que ele contou, não foi nem do protocolo, não, ele contou da fiscalização, Raíssa. Né? E o Estado foi condenado por ter um prazo maior do que o razoável entre a fiscalização e o final do processo. Então, acho que a gente ainda precisa trabalhar muito esses conceitos. Né? Aqui a gente ainda não tem essa cultura, fica com medo de discutir, né, Raíssa? Mas vamos discutir, não tenha medo, não. Tem que realmente, a gente tem que fazer valer uma garantia que está lá no artigo 5º. Obrigado, Bianca. Obrigado aos espectadores aqui, espectadoras. Cara, agradecer João, Felipe. Cara, mais um encontro super legal. O processo administrativo rende muito debate. Cara, agradecer a todos e voltamos no mês que vem. Um abraço, pessoal. Abraço.